Primeiro quero dizer que é um grande prazer essa sessão do I'm Not Upset. É um prazer, Gabriela, te receber aqui. A Gabriela Link, Vondra, Link. Antes de tu ir para a Alemanha, né? Na mostra Truffaut, que tu comentou 2 filmes. E a partir daí a gente passou a conversar espaçadamente, mas nos últimos 2 anos eu acho que a gente começou a conversar mais e a conversar a respeito também desses filmes. A Laila Foster eu estou conhecendo agora, mas já vi que é uma pesquisadora também de filmes domésticos, que é um assunto que interessa, eu acho que a nós 3 aqui, e que trabalha também com a memória, né, e com filmes, tinha uma outra expressão que eu não estou lembrando agora, que tu pode até lembrar, Laila. Cinema amador? Com cinema amador, isso. Então, é um prazer grande ter vocês aqui, né, e antes de passar a palavra, primeiro quero dizer, né, que o I'm Not Upset, quero que tu diga, Gabriela, explique não, mas que tu fale melhor, ganhou 2 prêmios, né? Eu estava no meio de uma reunião sobre o filme, sobre a sessão do filme, quando eu recebi uma mensagem tua. Ganhamos mais um prêmio, né? Então, falar os festivais em que eles foram, em que o filme foi premiado, né? E quero começar também já com uma provocação, assim, que eu já tenho pensado há muito tempo, e eu não falava para a Gabriela, a gente se fala sempre e eu não comentava com ela. Botei até, Gabriela, um pouquinho de amarelo aqui, ó, para combinar com a Maria. E com o filme mesmo, né? Eu acho que as cores são muito importantes nesse filme, né? E eu acho que ele é um pouco a antítese, viajando um pouco, mas é a antítese do Laranja Mecânica, né? Porque o Laranja Mecânica, ele era obrigado a ver imagens e associar com o som, né? De uma música que ele gostava. E aqui nesse filme, no teu filme, a gente escuta notícias que, sobretudo aqui no Brasil, nesse momento, são muito complexas. A gente já está há quase 2 anos dentro de casa, né? Então, a gente escuta essas notícias todas, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê muitas imagens, né? Não só da Maria, de amarelo, a Maria passeando nos bosques, mas o amarelo é muito forte, né? O amarelo, o laranja, cores vivas, né? Então, essa é uma das provocações que eu começo para esquentar um pouquinho e passar a palavra para vocês. E também no início do filme, quando a Maria diz, então ele está ficando invisível, ela pergunta sobre a arte, e tu fala, sempre teve arte, né? Desde que existe o homem. E eu te pergunto se foi um ato falho em falar o homem como humanidade, ou não foi um ato falho. Eu até preferia que fosse um ato falho, sabia? Porque fica mais forte ainda, né? Porque a gente assistindo todo esse filme, tanto pelas falas, né, pela situação que o Brasil vive, não só o Brasil, né, o mundo está vivendo esse momento, né, é a primeira vez que a gente não está vivendo por exemplo, neorrealismo alemão, neorrealismo mundial, né, de mudança de era.
E a parte que tu fala sobre o homem, né? Para mim, funciona como uma grande crítica a uma sociedade patriarcal e o quanto falta de humanidade para o ser humano. Aí, pensando na questão do gênero mesmo. São só essas só para esquentar assim, um pouco o debate. Tu fala um pouco, a Laila fala, vocês decidem quem quer falar primeiro. Estamos para escutar vocês. Bom, vou te responder, Tânia, para pegar o gancho aí do amarelo. Sim. Então, em primeiro lugar, muito obrigada aí a Sala Redenção, obrigada a ti, a Laila, o Vitor, o Edgar, todo mundo envolvido. Achei que a transmissão ficou bem boa, né, dado as limitações da exibição online, não travou, pelo menos, e tal, né, deu para entender, sempre me preocupo com isso. E o amarelo aí, astrologicamente, é a cor da reflexão, né, não sei, tem o Newton Schultz, tem uma palestra que ele fala da teoria das cores, né. Apareceu, né? Apareceu o sol, a cor da reflexão, eu acho, né, e... Então, meu convite para a Laila era, inclusive, por causa de uma dúvida, que eu também não falei com ela. A Laila foi minha colega na USP, né? Na época eu fiz o mestrado, sim, ela estava no doutorado, depois já foi para o pós-doutorado, né, Laila? Laila não para, impressionante ali. Mãe também, tem uma filha da idade da Maria. E eu tenho essa dúvida, eu não sei se o filme é um filme doméstico, eu nunca estudei filme doméstico, né? Mas as imagens foram feitas não pensadas para ser um filme, né? Nem os áudios, com exceção dos áudios do Dr. Paulo Rabelo e do Jorge Gaspar dos Santos, e do Amigo Anônimo lá no início, né? Os outros áudios da minha família, enfim, eram material doméstico, digamos assim, né? E, inclusive, eu acho engraçado sempre que eu vejo filme, porque aquelas cenas quando eu tô indo trabalhar, do trem, aquilo eu gravei porque dava um problema na máquina e eu não conseguia apagar. E daí eu ficava com medo que enquanto eu estivesse no trem ia chegar o controlador, que eles podem aparecer de repente, né? E aí uma multa de 50 euros, eu tinha medo que ele viesse e visse que eu estava sem bilhete, porque na verdade eu não conseguia comprar o bilhete. Então eu pensei, eu vou filmar para mostrar que eu não consigo comprar o bilhete. E toda vez que eu filmava, eu conseguia comprar o bilhete, não é muito louco. E eu fiquei com essas imagens no celular e usei depois, né? E pensei nessa coisa de usar essas imagens domésticas com os depoimentos, assim, mais jornalísticos, sei lá, mais, assim... Tem um tom jornalístico, né? De relato e até lido e um pouco de artificialidade e tal. Eu mudei esse filme muitas vezes, eu mudei o formato dele, né? Ele estava completamente... horizontal, depois eu voltei para vertical, porque eu achei que tinha que assumir que era celular e que eu filmava, tudo ali eu filmei por motivos de não fazer um filme, né, mas porque eu estava testando o telefone também, queria ver, né, e queria filmar a Maria, enfim. Tirei muitas cenas da Maria também, deixei o mínimo possível no final. Você deve ter notado, né, Tânia, que essa não foi a versão que tu viu. Eu tinha 3 versões do filme, e muito interessante tu falar da Laranja Mecânica, porque na primeira versão, que eu acho que tu viu, tinha uma cena do Laranja Mecânica, até que ele ficou nos créditos, né? Mas os créditos estão errados, precisa admitir. Tá nos créditos, mas tá errado porque eu tirei dessa versão. Sim. E ficou nos créditos. Eu preciso arrumar isso. E eu não vi. Isso. Tu não viu? Sempre acontece isso aí. Tinha, inclusive. E aí quero ouvir da Laila o que ela pensa, o que ela achou do filme. Passa a palavra aí. Boa noite, Tânia, Gabriel, que estão, todos e todas que estão nos ouvindo e vendo. E tem um público bem bom hoje assistindo. Que bom. Enfim, levantou-se essa questão, né, do filme doméstico, cinema amador, enfim, nesses anos todos de pesquisa,
O que eu sei é que não dá para definir, circunscrever, né? Mas eu acho é pensar uma espécie de gestual, né? E aí, pensando no seu filme, eu acho muito interessante, porque, enfim, nós nos conhecemos, nós não éramos mães, né? Não tinha a Betina, e quando começa o filme, né? Quer dizer, esse registro das conversas geniais, né? Quer dizer, essas conversas que dão um banho, assim. A noite passada eu tive uma conversa com a Betina sobre a existência, e você fala assim, gente, mas é uma coisa funda, tão maravilhosa, e eu fiquei numa espécie de expectativa de que ia ser um filme sobre essa relação entre mãe e filha, né? É também um filme sobre uma relação de mãe e filha, mas não no caso necessariamente só de vocês duas, né? Mas tem uma frase maravilhosa, né? Ele tá ficando invisível? Disso que tu comentou, né? É maravilhoso, né? Quer dizer, aí vai tudo, da história da arte para fotografia, para a ontologia da imagem fotográfica, né? Quer dizer, o morto que existe na fotografia, enfim. Mas aí eu acho que comentar sobre isso, né? Quer dizer, acho que essa coisa do amador, né? Da gente segurando a câmera também como esse coleta, né? Você vai coletando essas imagens, e eu acho que é um filme também que é muito uma coleta de som, né? Quer dizer, você tem lidando com essas missivas que vão chegando, assim, do Brasil, enfim. E para mim, eu fiquei o tempo todo que eu estava vendo o filme me lembrando do meu caro amigo Chico Buarque, assim, aquela música ficava assim um pouco, né, passando no fundo, mas talvez nesse gesto contrário, né, assim, você com esse desejo da escuta, de entender o que está acontecendo, como se fosse quem tá do outro lado escutando aquela música do Chico Buarque, né, quer dizer, enfim, todas aqueles sons, mas aí o que eu queria talvez puxar um pouco, porque eu acho que né, começa ali com Maria, e aí mas é um filme que eu acho que para mim é muito contrastado, né? Quer dizer, essa eloquência e né, a presença do som e da fala de quem está no Brasil, né? E por outro lado, esse contraste, né? Como se fosse o contraste uma espécie de contraste entre o caos e essa paz, né? Quase uma imagem icônica, né, do que seria a paz do interior da Alemanha, enfim, uma espécie paz aparente também, né? É aí que eu vou chegar, né? Porque eu acho que tem também uma coisa, né, esse gesto que você faz, né, de recontar a própria vida, enfim, às vezes esse cinema amador também vai se valer muito enfim, Jonas Mekas, Brackett, assim, várias experimentais também que vão se valer muito da voz. E o seu filme cala, né? Então você tem um gesto de escuta seu quando contou essa história do trem agora, uma sensação que eu tenho, parece que você está querendo pegar um trem para o Brasil, sabe? Assim, preciso ir lá, porque está tudo isso acontecendo, enfim. Mas ao mesmo tempo tem esse né? Você fala no começo, e tem um caos interno seu que tá, né, que não sei, que no fundo o filme dá conta também disso, quer dizer, como lidar com os teus nesse lugar, nessa terra distante que é caótico, né, enfim, e tem, inclusive, eu acho que interessante isso, tem o doméstico, mas tem esse gesto documental de ir lá e entrevistar o médico, né, e aquele Renato também do médico que também fica doente, enfim, mas aí um pouco, acho que eu queria começar talvez com essa pergunta, enfim, quer dizer, tem o gesto de coleta, mas tem também né, parece que esses dois mundos, assim, e que nesse momento pandêmico, e é um filme pandêmico, né, a gente já tem quase uma escola pandêmico, né, quer dizer, já tem muitos filmes que vão, enfim, tratar, são filmes também que são muito dentro desse lugar do amador, de se filmar em casa, você não está filmando necessariamente, né, e aí eu acho que tem uma imagem que é muito sintética disso, assim, que é a imagem da Maria te filmando, que você aparece e desaparece, a porta abre, a porta fecha, a porta abre... E ela também fala, invisível, mamãe fica invisível.
Então, gesto um pouco assim às vezes esse cinema ele é tão íntimo, tão pessoal, mas você tá na escuta, tá em algum lugar, assim, então eu queria começar um pouco disso, né, porque eu acho que quando a gente está falando que são pessoais, né, e estão nessa ordem do cotidiano, da coleta, e num momento também tão difícil, né, que a gente se vê confrontado com esses grandes temas, né, morte, vida, distância, o que é, né, que é o nosso país, afinal de contas, né? Então, não sei, talvez pouco falar desse meu caro amigo, né? Quer dizer, eu acho que eu senti muito como um filme parecido com Carta, assim, sabe? Filme Carta também, né? As pessoas também te mandando essas missivas e você lendo, tentando ler alguma coisa, assim, sabe? Não sei, só opções. Então, o filme, na verdade, originalmente, ele era muito mais pessoal, né? Era uma versão que só o Leonardo Bonfim viu, inclusive, a primeira versão. E a Tânia depois viu uma outra versão, né? Que também não ficou. Saiu do ar antes de conseguir ver, né? É verdade. E ainda teve uma outra versão que ninguém viu, que era a minha versão preferida, que tinha os áudios de uma amiga que brigou comigo até por causa disso, assim. Então, essa coisa de ir para a pandemia foi um pouco por causa de problemas pessoais com as pessoas envolvidas no filme no início. O filme era pessoalíssimo no início, mas ele envolvia pessoas muito próximas e eram áudios muito pessoais. Até gostaria de pedir publicamente desculpas a essa minha amiga, né, que ela sabe quem é, mas nem muita gente sabe, mas enfim... Eu queria assegurar ela de que essa versão só ela viu, e que era a minha versão preferida, que era pessoalíssima, eram áudios que eu troquei com uma amiga que foi infectada. E depois disso, que eu vi que não seria possível, né, essa versão, eu pensei, não, eu quero ainda continuar o filme, e aí veio essa ideia de falar com os médicos, que foi um pouco eu conversando com o Eduardo também, né, meu marido, que ele falou, não desiste do filme e tal. E eu acho que essa coisa que a Laila falou, achei lindo o que tu falou, Laila, porque é bem isso, na verdade, eu não consegui viver aquele momento pessoal também. A Maria está no início, no fim e no meio, e muitas vezes eu tenho a impressão de não conseguir estar presente, porque eu estou presente, tipo, eu estou no trem, vendo aquelas paisagens lindas, maravilhosas, mas eu estou ouvindo os áudios do Brasil. E isso eu acho que é uma coisa que muita gente se identifica, né? Os brasileiros que moram fora do país. Essa cultura que a gente tem do áudio, né? Que aqui na Alemanha não é nem um pouco comum. Eles acham estranhíssimo, assim, que eu fico ouvindo áudios e tal. Mas pra gente é super comum, né? Eu ouvia no trem e tal, e mesmo às vezes com a Maria de fone, sabe? Porque, enfim, era uma situação, né, que adoeceu uma pessoa da minha família, várias situações, assim, que tinham a ver com a pandemia e com o Bolsonaro e com tudo. Tinha, sabe, esse caos tá dentro de mim, tá sempre. Essa impossibilidade de ir ao Brasil, né? Essa coisa do trem, achei muito bonita a leitura da Laila, porque é exatamente isso que eu sinto mesmo. Quero estar pegando um trem para o Brasil, um avião para o Brasil. E aliás, tinha tudo marcado para vir para o Brasil e a pandemia interrompeu, né? Pô, Jonas Mekas é o meu cineasta preferido, que dizer, né, dele. E, enfim, eu acho que até a minha opção depois de deixar o filme na vertical mesmo, eu pensei muito no Mekas, não querendo me comparar, longe de mim, né, só assim dizendo que eu pensei, pô, claro, né, era em 8mm, em película, outra coisa, o que ele fazia, mas era no momento... foi aquilo que foi filmado, né? Foi daquele jeito mesmo, né? Depois eu comecei a fazer um outro filme com celular e eu filmei tudo na horizontal, eu aprendi a mexer, né? Porque aquelas imagens que estão ali, realmente eu estava testando a câmera, né? Eu tinha recém comprado a câmera e estava filmando a Maria, e eu estava testando, e eu pensei, pô, eu vou deixar assim, foi assim que foi, né? Foi assim que aconteceu. E é um pouco um filme de despedida também dessa casa, né, que aparece no filme, que eu tô me mudando, inclusive amanhã, pego as chaves da minha nova casa, então
eu acho que é uma despedida também de uma fase minha pessoal, e sim, eu fiz o filme porque eu precisava fazer o filme, né? Eu tinha todas aquelas imagens, eu lembrei de uma coisa que o Alexander Klug fala também, né? Que é um dos meus cineastas preferidos, não é mais hoje em dia, mas já foi, mas ele fala uma coisa muito legal, que é da ecologia das imagens, né? Porque a gente vai filmar novas, muitas vezes eu pensei, eu vou botar, mas isso aqui eu posso fazer melhor, eu vou ali na janela agora e eu faço, sabe, eu pego a câmera do meu vizinho publicitário lá em cima, eu ponho junto ao áudio, mas não foi o momento, né? Não era... eu queria um pouco dessa coisa doméstica, na verdade eu queria, acho que compartilhar a minha experiência, né? E que no fim das contas, eu não acho um filme pesado, eu acho que o segundo era bem mais pesado, eu acho que no fim ele ficou leve, e para mim ele é leve, pelo menos, perto do que era antes. Fica um pouco assim, acontece, né? Tipo, a morte é iminente, mas existem aceleradores da morte, né? Digamos, isso que a Maria fala, vai desaparecendo, ele tá ficando mais invisível, ela tem um livro chamado Aus die Oma immer kleiner wurde, que significa à medida que a vovó vai desaparecendo, que daí explica para as crianças como é a morte, e a personagem vai ficando cada vez mais pequenininha, assim, sendo que no final a vovó não consegue mais pendurar a roupa no varal, e a neta tem que ajudar ela a pendurar a roupa no varal, sabe? Bem bonito. Inclusive de um autor, eu não sei pronunciar o nome dele, Mehrdad Zaderi, aqui de Heidelberg. E ele era taxista, e depois ele virou um escritor de histórias infantis, né? Enfim, é isso. Me falei demais já, será? Não, de forma alguma. E tem também uma questão assim de... que não só de uma mudança de era em função de todas as coisas que estão acontecendo, que querendo ou não, né, é uma mudança de era, mas tem também as tuas memórias de uma mudança também, né, porque imagens tipo Júpiter Maçã... nem fala, né? Nem fala que eu não tenho direito aí dessas imagens do Júpiter, não foram averiguadas. Muitas foram, eu tenho muita imagem que não é minha, né? Mas eu averiguei. A maioria, o Michael Jackson eu posso usar desde que eu não gere renda com o filme, que não é ideia, né? Enfim, tudo assim, parece descontrolado, mas é um pouco controlado. Mas é justamente a do Júpiter Maçã, não sei. Tem assim... se tiver algum problema, eu tiro. Tem imagens do Truffaut, tem imagens do filme do Godard, Alphaville. Eu pensei que é um documentário, né? É o que eu estava vendo ali, entendeu? Não é não é que eu estava usando. Mas fala de uma outra era, né? Se a gente for pensar hoje no Godard com 90 anos, ele passou por muitas coisas, né? Segunda Guerra Mundial e agora esse momento. E essa questão dos filmes caseiros, até porque eu tenho uma experiência também, os últimos 6 meses, antes da pandemia, eu passei em Montreal, e eu também filmei tudo, filmei toda a viagem, tipo, todo dia que eu acordava, eu filmava a minha janela, como acordava aquele dia, eram imagens até que se repetiam muitas vezes, né? No início não nasceu para ser um filme, e que depois passou a ser um filme, tanto que eu passei a avisar, eu comecei a filmar nas ruas, comecei a filmar nos metrôs, e até digo para vocês que eu achei bem bom me esconder atrás de uma câmera, porque te dá uma espécie de um escudo, né? E eu fico me perguntando, me lembrei de uma professora minha, que eu tive na Letras, e que bem numa época numa época em que se começou a falar que a história da vida privada falava muito mais sobre a história do que a história construída, narrada nos livros, né?
E eu acho que tem um pouco isso, né? Porque você está ali filmando, né? E também eu acho que tem uma relação com o feminino. Mas quando eu falo feminino, claro que eu não estou falando em gênero, né? Eu tô falando... não respondi a parte do homem, né? Não respondi a parte. Isso foi um... Posso responder agora? Claro, claro. Foi um ato falho, mas foi e não foi, porque eu ouvi isso a minha vida inteira, né? O homem, isso aí de usar o ser humano é uma coisa muito recente, né? Que a gente começou a se dar conta. Exato. E às vezes eu me vejo usando uma coisa, mas tem que cuidar com criança, tem que cuidar. Sabe que eu nem tinha percebido, eu vi tantas vezes na minha cabeça eu falei ser humano. Na minha cabeça eu não falei homem, realmente, que loucura. Tem uma coisa feminina, é um filme de mulheres, né? Tá eu, tá a Maria, minha mãe, a Bárbara. Exato. Os homens estão dando só o aspecto político e médico. As mulheres estão no pessoal. Né? Mas não foi intencional isso. Mas eu acho que é o feminino, mas não na questão do gênero, assim, sabe? Eu acho que é o tipo de filmagem. Aí eu até pergunto para a Laila, que pesquisa mais sobre isso, que pesquisa, né, sobre isso. Porque, assim, no sentido da vida privada, né? A vida pública e a vida privada. E agora, até quando tu falou, parece até, né, que os homens ali, os médicos, têm a vida pública, foi a as mulheres a vida privada. Mas é que não existe exatamente só com as mulheres, né? Porque, tipo, Graciliano Ramos, por exemplo, em São Bernardo, o feminino, né, na escrita, conversa ao pé do ouvido, sabe? Nesse sentido que eu estou falando, né? E acho que não sei como é que é falado, Laila, doméstico, caseiro, porque eu acho que são também, né? Eu fico pensando aqui, né? Porque são imagens caseiras, né? E eu gostaria de saber um pouco sobre isso, né? Como isso é tratado, né? Essas diferenças, né? Eu tendo a ver que, enfim, dentro desse espaço do que a gente pode chamar de uma espécie de cinema experimental, que vai tangenciar essa questão do diário, né? Da biografia, do espaço íntimo, né? Do filmar a si próprio, assim. O que eu percebo é que, enfim, como talvez o cinema mulheres, assim, aí eu penso, enfim, na Marjorie Keller, que é uma cineasta experimental, que vai tratar da questão, por exemplo, da né? Eu penso mais em questão de quais crises que estão nessas imagens, né? Enfim, que tipo de crise que se instaura, né? Tem recentemente eu vi, agora me fugiu o nome dela, eu vou lembrar daqui a pouco. É um acervo de uma cineasta experimental americana, na verdade nem é um grande nome assim do cinema experimental, que está depositado num arquivo de Harvard. Eles têm uma cinemateca lá, e enfim, ela está muito mergulhada, por exemplo, dentro de casa, né? Ela filma muito ela fazendo comida, mas ela também está muito mergulhada numa crise amorosa. Então, quando eu também chamei a Gabriela, me surpreendeu um pouco isso, né? Quer dizer, como que a Gabriela instaurou um lugar de crise, né? Porque, no fundo, ela está instaurando um lugar de crise, mas talvez ela não está lendo do gesto clássico, desse gesto, ou talvez foi o filme que não aconteceu, né? É interessante pensar nisso, né? Quer dizer, talvez esse gesto, né? Quer dizer, como é que a gente instaura a crise, uma dimensão de loucura, né? Enfim, até um certo... Não, acho que descontrole não, mas como é que a gente discute quando a gente está nesse lugar, né? Quando a gente... Aqui a gente está, talvez, falando, talvez, das mulheres, quer dizer, que de diferença, se é que existe, mas mas achei curioso saber que tem esse filme anterior, né? Que talvez ele tenha... Tem 3 filmes anteriores. Tem 3, né? Então, o que veio, que eu sinto uma coisa assim... enfim, a gente já conversou, a gente trocou uns áudios
não sei se foi por mensagem, enfim, quando você me convidou, e aí eu perguntei, como é que você tá? Ela falou assim, que ninguém falava comigo, né? Agora nem entra em contato mesmo, assim. Então, não sei se não tem essa... eu acho aquele meme lá da Merkel genial, que eu demorei um tempinho para perceber. Eu falei, não, é o nome do filme, pode ser verdade. Né? É quase um não, claro, mas assim, não, claro que não é, mas demorou um pouco, porque eu falei, nossa, esse povo é tão... Ui, travou para mim. Travou um pouco. Mas é uma espécie de mantra, né? Eu vou... Assim, está ensinando a meditar em casa. Que engraçado, eu tenho uma amiga que também falou isso, que viu essa versão do filme, falou que chamou o marido, vem cá ver o que eles fazem na Alemanha, né? E ela viu o filme e eu tive que dizer para ela, não, aquilo não é verdade. Ela não sei o que os alemães falam, né? Vai saber, eu achei meio estranho, mas vai saber. Não, aquilo é um meme. Mas é que, apesar de ser um meme, nos discursos dela super sérios, o que ficava por trás era isso, assim, que ela repetia muito, que ela não estava preocupada, ela falava as coisas sérias, várias coisas sérias, e depois, não, mas eu não estou preocupada, mas está tudo bem, né? Ela tenta, né, sempre transmitir essa calma, mas no fim tá lá desmaiando nas reuniões, caindo, tipo, super estressada, sabe? Então, é por isso que virou o meme, na verdade, ela é mega sobrecarregada, né, como eu acho que é um pouco assim, a vibe alemã, eu diria, é um pouco sobrecarregada, talvez para algumas coisas no bom sentido, para outras no mau sentido, como é tudo, mas eu acho aquele meme maravilhoso, é um resumo, assim, para mim é um resumo do filme da minha pandemia, eu tentando assim, eu tô bem, tá tudo bem, né, ouvindo, morreu um, morreu o outro, tá tudo bem, tá tudo bem, vamos funcionar, tu estava tendo que te dar conta com 2 pandemias, né? Trabalhar a pandemia na Alemanha e a pandemia no Brasil, que era completamente diferente. E eu mesma sou uma pessoa que eu me preservei muito sobre as mensagens, sobre as imagens e noticiários e essas coisas. Até eu brincava, né, que muitas pessoas me perguntavam, nossa, Tânia, tu tem acompanhado as notícias? Né? Isso no início, né? Tem acompanhado as notícias? Eu digo, tenho. Eu olho para o céu todos os dias. Porque, assim, como eu até falei no filme passado também, que também era um filme de arquivo, a gente também estava conversando sobre isso. Maravilhoso, eu penso nele até hoje. Penso muito nesse filme. Exato. Da Clarissa Virmont, né? Na Terra do Sempre. E não tem nenhum sociólogo, não tem um historiador que nesse momento possa falar exatamente do que acontece, porque está acontecendo. E você só pode analisar depois que acontece, né? E pela astrologia, eu já sabia desde 2017, com Newton Schultz, que algo ia impactar o mundo inteiro, afetar todas as fronteiras, só que ninguém sabia que era pandemia. Se achava que era a queda da bolsa, né? Então, assim... E quando eu assisti teu filme, pela primeira vez, a primeira versão, eu vou te dizer que foi a primeira vez que eu tive mais medo da pandemia. Porque foi a primeira vez que eu parei para ouvir alguém, de fato, relatar tudo aquilo que eu sabia, mas que eu não ouvia. Entende? Então, foi uma coisa, assim, que nesse dia me deu uma sensação, assim, sabe? Mas não é o mesmo filme, né, Tânia? É outro. Não é o mesmo filme, mas esse mudou filme, muito. mas agora mas a versão que a gente está apresentando hoje também fala muito, né? Ainda conserva essa parte, mas de forma mais discreta, digamos, né? Bem mais discreta. Dentro do que é possível ser discreta no Brasil atualmente, a pandemia, né? Então,
O filme, isso é muito importante ser dito também, né? Que o filme, na verdade, ele não foi feito para circular no Brasil, né? Eu fiz ele para circular aqui, inclusive tem uma vizinha que trabalha numa grande empresa, numa multinacional, que me disse um dia na pracinha, assim, brincando com as crianças, falando: minha empresa tem muito dinheiro para doar para os países que estão em necessidade agora na pandemia, mas a gente acaba praticamente não doando, porque não sabe direito para quem doar, né? Nunca sabe qual é a situação exatamente dos países, né? Porque a mídia fala uma coisa aqui, uma coisa ali, mas uma dúvida que eu vejo que existe muito aqui é: mas o que está pior, a Índia ou o Brasil? Não que tenha que ter uma comparação, né? Mas nesses assuntos, quando essas conversas surgem, eu sinto sempre que as pessoas não têm noção do que acontece no Brasil, né? Isso da cloroquina é muito por cima, isso dos remédios. Eu pensei, que bom que eu já tinha feito o filme, né, quando ela falou isso, mas eu pensei que era um pouco, se ligava isso com a minha intenção também, né, de mostrar o que acontece, porque eu vejo que as pessoas não sabem, muitas pessoas mesmo não têm interesse, e eu notei muito isso, porque quando eu fiz o filme, eu tinha um link privado, né, e mandei para algumas pessoas próximas, que foi as pessoas para quem eu fiz o filme, na verdade, que eram, que são não estão vendo, né, posso falar, não vou citar nomes, mas era, na verdade, para os meus amigos aqui da Alemanha, tipo assim, querem saber o que está acontecendo no Brasil? Tá aqui, ó, é isso que tá acontecendo. E eles simplesmente não viram o filme, assim, tipo, passou um mês, eles não viram. Eu pensei: gente, eu tô fazendo um filme para alguém que não quer ver o filme. E aí, de repente, depois eu mostrei para o Léo, mostrei para ti, né, algumas das versões, mostrei para Juliana Costa, né, que disse que era um filme de exílio, inclusive eu adorei, né, que ela falou que sentiu muito isso, né, que eu tava ali também querendo ir para o Brasil e não conseguindo, enfim. Pegava o trem todos os dias. Pegava o trem todos os dias. Mas é um pouco isso que eu queria dizer, né? Que eu fiz para circular por aqui. Mas, no fim, algumas pessoas que eu considero muito, incluindo tu, né, Tânia, me disse assim: não, vamos mostrar, tem que mostrar no Brasil mesmo, tal. Ele ganhou esses 2 prêmios em festivais online, que são festivais bem que selecionam também filmes amadores. Festivais pequenos, né? São grandes festivais, mas festivais novos, confiáveis, como tem muitos que não são, né? Nessa nova onda. Né? Às vezes a gente sente um pouco de falta de dedicação, né? Uma coisa que está sendo comentada muito nos festivais online, se sente um pouco de falta de não sei. É um pouco estranho. Eu espero que tenha a ver com a pandemia, que logo tudo volte ao normal. Já tem um convite aí do Leonardo Bonfim. Normal, vou falar que vai virar uma promessa. Viu? Mas não vai ter nem normal, nem novo normal. Mas já tenho um convite do Léo para estrear depois no cinema na Capitólio. Agora é uma promessa, agora estou falando ao vivo. Gostaria muito de ver no cinema também, porque ele parece, isso também, né, no streaming, claro, que bom que a gente tem essa oportunidade, que todo mundo consegue ver, mas o filme ele já foi feito no celular, mas numa qualidade boa, que na tela grande, assim, no original, ele tem uma qualidade completamente diferente da que ele roda no streaming, assim, ele vai no streaming, dá para ter, assim, uma ideia do que ele mas ele, né, é diferente, então, eu também estou ansiosa para poder ver como se ele funciona realmente, porque até agora ele só passou online. Vai passar no final do mês no Beyond the Curve Film Festival, acho que no último fim de semana de junho. Eu vou divulgar novamente. Foi selecionado também essa semana para o Smart, que é nem divulguei, parei de divulgar. Sair dessa de ficar colecionando Laures também, quero mais discutir o filme, né? Quando eu souber, assim, de que vai passar e tal, aí eu divulgo. Mas quero porque para mim, selecionado é passar o filme, né? Mas quero te dizer que, para nós, na Sala Redenção, a gente está super honrado por estar lançando o filme no Brasil, na Sala Redenção. A gente te agradece muito. Imagina, Tânia, eu que agradeço a oportunidade. Me criei aí na URGS, né? Exatamente. Formei em letras na URGS, né? Em 2011. Filha da URGS. Sou uma filha. E a URGS foi uma mãe para mim, né? Eu trabalhei aí no Decorde, me lembro, com o Cícero.
Conhece o Cícero, tá? Inclusive, Cícero. Sim, eu conheço. Um departamento. Só. A URGS, tu é daqui sempre... ou tu é de São Paulo mesmo? Eu sou de Brasília. De Brasília? Ela é de Brasília. Eu falando do sotaque paulista dela antes, mas ela tem o sotaque paulista. Ela tem. Um pouquinho. Morou muito em São Paulo. E aí talvez falar um pouco, Gabriela, porque também essa dimensão do você fazendo filme e editando, né? Na pandemia, não sei se é o primeiro filme que você edita sozinha, não sei como é que foi também. O seu material, é o primeiro né? Filme, também com as imagens com as imagens da sua família, enfim. Porque eu acho que também o processo de montagem deve ser bem... Tanto até que saíram 3 filmes, né? Talvez bem diferentes, né? Olha, mas talvez falar um pouco disso também. Na verdade, eu comecei a fazer o filme quando eu vi que era possível fazer ele no celular. Eu comecei a editar ele no celular, porque eu vi que eu tinha um programa, o iMovie, eu usei no início, e daí eu ficava editando no celular. Gente, bom, o Eisenstein ficou cego, né, depois de editar o Outubro, parece, ele comentava isso, eu começo a entender isso, porque eu saía na rua, eu enxergava, assim, os meus olhos, gente, e daí meu amigo Eduardo Serrano, que inclusive ele botou o filme no Vimeo, mora aqui em cima, é publicitário, fotógrafo também, ele me disse, não, pelo amor de Deus, vai pro computador, tu não pode continuar editando no celular. Eu fiquei, tipo, quase 3 meses editando o filme no celular. Nossa. Louca, assim, porque eu tinha saído desse emprego, né, que era na Bioquist, que é esse supermercado de orgânicos em outra cidade, aqui a 30 minutos daqui. Eu me demiti, assim, no auge do inverno, -10, assim, tava muito intenso, eu me demiti, fiquei em casa e comecei a pegar as imagens, né? Todas as imagens que eu tinha, que nem eu digo, sabe, do trem que não funcionava, e coisas da neve, e aquelas ruas vazias, que eu filmava aquilo porque eu queria testar o telefone, e eu via aquelas ruas vazias e pensava, gente, que bizarro essas ruas vazias. E eu andando ali filmando com o meu celular, né? E pensava, quando que eu ia poder fazer isso no Brasil? Andar com o meu celular na mão, na rua. Isso é uma coisa que me acompanha até hoje, né? Que eu tô aqui, mas a minha cabeça tá sempre lá. Tipo, olha isso que eu tô fazendo aqui que eu não podia fazer lá, né? Eu em Montreal era a mesma coisa. Eu tava mas não é tudo isso. Celular. Né? É muito louco, mas a cabeça também tá... Ai, não sei como explicar. Ai, eu tô agora a vizinha bateu a janela. Eu não preciso explicar, porque o seu filme é isso. Né? Vizinha bateu a janela. A cabeça que tá no... A cabeça que tá no outro lugar, exatamente. Não... E que no início eu pensava assim, nossa, que bom, né? Aqui é tudo tão maravilhoso, a gente sai na rua, é tudo seguro, mas a cabeça nunca tá, né? Nunca tá tranquila, mas isso é o que menos importa, né? Eu acho que também... Porque aquilo ali eu podia organizar e fazer um filme para minha filha, se eu quisesse, uma lembrança, mas eu quis fazer um filme para o público, né? Eu quis fazer um filme. E voltando para a edição, aí o Eduardo me disse que eu ia ficar maluca, eu baixei o DaVinci Resolve no meu computador, aprendi a mexer em algumas coisas, troquei algumas ideias com a Barroca, com a Bruna Beffard, que também está editando o primeiro documentário dela, e a gente trocou umas ideias, eu consegui mexer no Resolve, mas meu computador é tão ruim que ele travava, e eu consegui editar muito melhor no celular, porque o celular é maravilhoso, mas o computador é um computador péssimo que eu tenho aqui. Daí eu voltava para o celular, mas depois eu consegui fazer as legendas no Resolve, consegui ajeitar o som um pouco, né? O som é uma coisa também que me deu bastante trabalho, né? Eu finalmente entendi a importância de um editor de som, ou se diz até desenhista de som, tem, né? Tantas coisas assim, a gente não... eu fiquei... Não se dá conta, né? Não se dá conta, e quando tu vai trabalhar ali no som para deixar ele minimamente audível, tu pensa, poxa, esses caras fazem milagres. Eu vi que algumas coisas que o Eduardo me ensinou lá em cima, por exemplo, né? Nossa... técnica, né? Técnica, isso é que ele não é um desenhista de som e tal, e a ideia dos áudios eu tive depois das primeiras versões do filme. As primeiras versões eram silenciosas, né? A primeira versão era silenciosa, e aí eu lembro que o Eduardo, meu marido, né, que eu até dei os créditos para ele de não sei, auxiliar de roteiro, sei lá, porque ele falou...
por exemplo, da primeira versão, né? Ah, mas parece que tu tá muito feliz nesse filme, parece que a tua vida aqui, né? Até o Léo viu essa versão, o Léo falou, ah, é melancólico, ah, que legal, é melancólico, é feliz. Depois ele viu essa outra e falou, nossa, é outro filme, o que aconteceu com o filme? Que o filme não tinha som e do nada falou, ah, que lindo, os filmes da pandemia são tão barulhentos, esse filme é tão silencioso, não tem nada. E né? E um pouco tem, né? Então as versões do filme foram um pouco isso também, né? Primeiro tinha o lado melancólico pessoal, depois teve um lado muito louco, assim, do corona, e muito pessoal, e muito tudo de intenso. Não, e no fim teve esse, que foi equilíbrio. E tem algumas e que são pequenas sutilezas, claro, né? Que vai depender do repertório de cada espectador, né? Mas são pequenas sutilezas que falam muita coisa, né? Tipo, até separei as cartas, porque, assim, é uma das cartas que, para mim, é uma das cartas mais tristes do tarô, né? É o luto, né? Exato, 5 de copas. E que aparece, né? Então, quer dizer, eu até separei umas cartas, né? Eu digo, ai, meu Deus do céu, o que a gente está precisando aqui? A gente está precisando do mágico. O tarô é completamente a narrativa, né? É cinema, né? É cinema, narrativa, cor, tudo tá. Tem muita influência, isso daí não precisa nem dizer, né? Que tem muita influência da minha relação com o tarô, o filme também, né? Com essa coisa das cores vem pro tarô. E não tinha nas primeiras versões as cartas, inclusive, foi depois. Eu adorei que tu colocou, e foi a Gabriela que fez eu estudar tarô. É verdade, né? E agora eu estudo enlouquecidamente. Porque tarô é cinema, é uma narrativa, né? Tu põe as cartas, tu relaciona elas, tu vê as cores, né? Que daí quando eu comecei a estudar o tarô, eu pensava, nossa, mas tudo isso é o que, sei lá, o Antonioni fala do uso dele das cores, sabe? Algumas coisas eu relacionava com o que alguns diretores falavam das cores, estava ali, pô, o Antonioni vermelho e tal, pô, mas tá aqui. Jodorowsky nem se fala, né? Bom, agora não pode mais falar do Jodorowsky, porque, enfim, mas fez um trabalho com isso também, mas não num cara mais assim, que admite, né, o uso do tarô como Jodorowsky, mas tem outros que trabalham com essa coisa das cores muito conscientemente, né? E tudo está interligado. Quem trabalha até na própria sessão passada, um dos convidados, o Guilherme Zanella, que é roteirista, ele fala, né, o quanto eles trabalham com... Ele falou na astrologia, mas a gente pode pensar também no tarô, né, sobretudo, inclusive, né, a questão dos arquétipos, né? Então, que ajudam a dar profundidade aos personagens... também, ou não, né? Os 12 trabalhos de Hércules são a mandala, né? Na astrologia, né? Nós temos 12 casas e 12 trabalhos. Então, assim, todas as coisas estão conectadas, né? Eu não estou tão aprofundada ainda, mas vou chegar lá. Mas e é engraçado porque eu em Montreal estava fazendo um filme que era para eu fazer realmente um filme depois, né? A partir do momento que eu resolvi fazer o filme, era para ser um filme. Quando eu cheguei no Brasil e tinha a pandemia, tanto que eu avisava para as pessoas, né? Eu começava a filmar e eu dizia, isso é um filme, e as pessoas ficavam completamente sem saber o que fazer, sabe? Tipo, tem um que riu, assim, que é uma risada igual do Mozart no filme do Milos Forman, sabe? Tipo, é muito engraçado. E quando eu cheguei no Brasil, enfim, vim para dentro de casa e eu digo, eu não entendo nada de técnica, não sei editar, não sei fazer uma série de coisas, o que eu vou fazer, né? Vou usar os recursos do Instagram, que não deixa de ser uma coisa interessante, porque cada fragmento vai te levando a outro e a pessoa que começa a iniciar para ver o filme cada um inicia numa parte diferente, né? Então, mas não tinha técnica nenhuma, né?
Então, enfim. É um outro formato, né, Tânia? Totalmente, né? Totalmente. Essa questão do formato é bem interessante também, né? O que é. Ainda se discute, a gente acha que não, que esse papo já acabou, que é cinema, que não é, que é filme, que não, mas assim, no fundo tá ali, né? A gente sempre pensa, ué, mas um filme, mas isso é um filme. Minha mãe, ela compartilha o filme e avisa pra todo mundo, olha, é um filme bem louco, viu? É um filme experimental, não é um filme, não, é um filme bem louco, é bem louco. É porque, um filme bem louco, é ótimo. Porque é bem louco, né? O filme é bem louco, né? Mas talvez não seja pelo motivo que a tua mãe tenha dito, né? Não, claro. Porque é uma distopia e ao mesmo tempo não é, né? Eu acho que já te falei isso várias vezes, eu acho que as cores, porque está presente em todo momento cores muito fortes e vibrantes, né? E como o amarelo está presente em tudo, de fato, não é só porque a Maria, personagem, está de amarelo, mas as portas do metrô, os locais, sabe? Antes as legendas eram também, né? Depois eu mudei. Também a versão que tu viu, acho que o nome das pessoas estava em amarelo, mas depois achei que a qualidade ficava muito ruim. E ao mesmo tempo eu acho super interessante pensar, né? A gente ouvindo todas aquelas, para mim foi assim que bateu pelo menos, né? Ouvindo todas aquelas notícias que para nós que vivemos no Brasil, elas são muito mais difíceis de se escutar, embora tu longe da tua família seja tão difícil quanto. Não se compara, eu acho. Não, mas assim, eu digo no sentido de tu ter medo de algo. Né? Sim, claro. O medo constante, né? E ao mesmo tempo a Maria abrindo caminhos, e aquelas florestas, entende? Tipo, que é o sol, né? O início de uma... Se a gente não virar dinossauro, tem um novo momento para a gente viver, né? A gente vai virar alguma outra coisa. A gente vai virar outra coisa. E a Maria está ali abrindo caminho. Isso foi uma das coisas assim que me chamou bastante atenção. Um pouco de desespero também, eu acho, de ter uma filha e ver um país que não tem futuro, né? Até por isso, já me foi perguntado também naquela parte que o meu amigo está narrando a situação do Brasil e a especulação do capitalismo financeiro e tal, também mais da Maria ali na pracinha, né? E me perguntaram, o Alexandre Guena, que é diretor também lá do Bahia, me perguntou, né? Falou que aquela parte podia gerar um estranhamento e tal, né? E realmente, né? Eu acho que o meu amigo que deu depoimento também deu a entender, sabe? Me conta um pouco aí dessas imagens que tu usou. E para mim era muito claro, né? Muito louco, mas eu resolvi deixar assim, porque aquele parque era um ex-campo de concentração judeu, foi um parque que a gente encontrou no alto de um morro em Mosbar, numas férias, a gente estava lá e a gente encontrou um parque, né? E aí, tá, vamos lá no parque. E a Maria foi, né, na pracinha, que chama, né? Foi na pracinha. E depois a gente viu na placa que aquilo ali era um ex-campo de concentração que eles transformaram numa instituição de ensino para jovens de rua e jovens em recuperação, né, que cometeram pequenos delitos e tal. Mas estava lá, sabe? Estava lá o lugar do campo de concentração e eu não quis entrar, o Eduardo também não quis, né? A gente estava com a Maria, enfim. Sim. E eu fiquei filmando aquilo, ela naquele negócio do escorregador e pensando, gente, eu estou num campo de concentração, eles fizeram uma pracinha aqui, eu achei aquilo tão bizarro, ao mesmo tempo é tão lindo tudo, mas é tão contrastante também, né? Eu acho que aquela imagem diz muito do filme. Né? Tipo... eu acho muito o contraste, assim, né? De uma criança, ali tu tem uma pracinha e tu tem
aquele lugar pesado, e claro, e a Maria, ela convive aqui desde muito cedo, de muito antes da pandemia, com a morte, né, porque eles têm na frente dos prédios aqui umas pedrinhas douradas, escrito o nome das pessoas, dos judeus, né, que tiveram que sair da Alemanha, e os que morreram, e daí quando morre tem uma cruzinha, e ela me pergunta, desde os 3 anos, o que é isso? O que tá escrito, né? Uhum. E daí, tipo, tu tenta me explicar, mas no fim todas as crianças sabem. E aqui, aquele da Elsa Abel ali, o final, isso aqui na esquina da minha casa, né? Parece que eu tô levando ela para ver, mas na verdade eu não tô levando ela em lugar nenhum, né? Eu não levei a minha filha para fazer turismo no Memorial Judeu, mas tá na esquina da minha casa, a gente passa todo dia, né? Ela tem curiosidade, então uma hora eu vi que não tinha mais saída, que eu tinha que falar sobre a morte. Daí eu comprei esse livro da avó que vai desaparecendo, porque né, graças a Deus minha mãe tá super bem aí com saúde, não foi porque ninguém da família estava mal, mas porque eu senti essa necessidade de falar o que era a morte, e chegou uma hora também que ela começou a entender isso do Brasil, né, e ela formulou na cabeça dela e falou, e quando a gente falava de alguém mal, ela falava, um titio mal, que nem aquele que tá mandando lá no Brasil, tipo, esse titio mal virou uma, né, ela pegava algumas coisas assim, né, então foi tudo muito junto, né, a minha fase materna com ela, explicando a morte e a pandemia. Uhum. Mas foi isso, isso que eu queria dizer, né, que, enfim. Não sei se a gente tem perguntas no chat, não olhei mais o YouTube, eu vi que o Jacinto comentou que gostaria de comentar o tema do filme, mas que a situação do Bolsonaro é indizível, né? Bom, acho que, como diz ali no filme, tudo já foi dito, né? Não sei o que mais que a gente pode dizer a respeito disso. Gostaria de agradecer aí mais uma vez a todos vocês, a todo mundo que viu o filme. Nós aqui agradecemos por estar fazendo o lançamento do filme aqui na Sala Redenção. Lembro bem que eu realmente te conheci quando tu estava indo para a Alemanha, faltava uma semana, e a Gabriela disse, e tinha a mostra Truffaut, ia vir o Antoine Debec para a Sala, especialmente para a Sala Redenção, e tu disse, se tu quiser, eu comento mais de um filme. Eu disse, nossa, né? Aí tu comentou 2 filmes, né? E, enfim, a nossa relação começou aí, né? E, Laila, tô te conhecendo agora, mas quero te agradecer muito. E fico feliz em saber da tua pesquisa, porque é uma coisa que está se aproximando muito de mim em função dessas filmagens todas que eu fiz, e que agora eu quero pensar elas não só na prática, mas não sei se eu posso dizer teoricamente, mas assim, saber mais como tratar sobre essas imagens, né? E também como memória, né? Que o filme também fala sobre memória, né? Vai ser uma memória, com certeza. Da memória, né? Sim, é a frase, né? E na outra sessão eu também falei que é uma coisa que me deixa bastante impactada, assim, que tem me emocionado muito, assim, algumas figuras, né? Porque eu acho que elas são figuras extremamente emblemáticas, importantíssimas para a humanidade, para a nossa civilização mesmo, e que viram muita coisa, tipo Godard, Paul McCartney, Yoko Ono, são figuras que estão com quase... Godard está com 90 anos, Yoko e o Paul tem um pouco menos. E a gente pode pensar em outras pessoas, eu estou lembrando dessas 3 agora que são minha família no mundo, né? E assim, o que já viram, passaram por
2 guerras mundiais, a Guerra do Vietnã, vários acontecimentos, né? E estão aí produzindo e criando, né? E assim, é muito diferente você ter 20 anos, você ter até 50 anos e você ter 90, né? 90 anos. Eu brinco com a minha mãe, porque a minha mãe sempre... era uma brincadeira dela, tipo, uma vez ela estava saindo do carro e a gente com medo de assalto em Porto Alegre, num momento muito delicado de Porto Alegre, que foi em 2016, então a gente já entrava no carro e já puxava a porta, né? E aí eu disse, ai mãe, desculpa, tu não tinha ainda te acomodado? Ela assim, não, muito pior foi a Segunda Guerra Mundial. Era a resposta dela. E esses dias eu perguntei para ela, mãe, e agora, mãe? Tu acha que foi muito pior? Porque minha mãe também está com 85 anos, né? Tu acha que foi muito pior a Segunda Guerra Mundial? E a mãe, olha, na Segunda Guerra Mundial eu era criança, agora eu sou adulta. Eu achei ótimo, assim, a resposta dela, né? Então, enfim, estou por vocês. Laila, se você quer comentar mais alguma coisa, fica super à vontade. Não, acho que só comentar isso, né, de como também esse cinema feito agora, ele também dá conta dessa experiência do tempo e da história que a gente está vivendo, né, que é um pouco, assim, essa compreensão desses momentos, né, fulgurantes, que interrompe, mas continua, né, quer dizer, que a gente tem vivido, enfim... Essa pandemia talvez culmina um processo histórico maior, assim, mas que também tem acho que causa, né, uma distensão do tempo, uma distensão, enfim, até do nosso estado de, quer dizer, o que é utopia, né, até o sentido de utopia vai mudando, né, então a gente também acho que está num período, né, esse fazer um filme neste momento também tem muito a ver com isso, né? Com um processo muito maluco que a gente está vivendo há muito tempo, né? Enfim. O Fernando também... São gestos do tempo, essa historial tempo presente. Você também, desse gesto, também sabendo que você já está fazendo... Porque essa coisa de você juntar esses áudios, para mim, é super, assim, rico, né? Quer dizer... o ápice do efêmero, né? Esses áudios que a gente compartilha, enfim, mas que eles são tão eloquentes, né? Quer dizer, você tem a impostação, a dor, o cachorro, a interrupção, a coisa paralela, né? Enfim, o uso desses áudios, eu acho que realmente foi uma coisa muito... E você fala audiotapes, né? Você chama de audiotapes. Audiotapes, né? Eu queria dar um ar meio anos 80, assim, eu achei que o filme ficou meio anos 80, os áudios assim, em Montreal... Devia ter posto o WhatsApp. Além do filme... Vou mudar os créditos, estão todos errados. Mas olha só, além do... antes mesmo de tudo isso, eu sempre conversei muito por áudio, né? Sempre, desde que surgiu o WhatsApp, né? E em Montreal também, a primeira coisa que eu fiz foi escrever um livro de cartas áudio. Eu me lembro. Eu acho que cheguei a te enviar algumas, né? E assim, é muito essa questão que a gente... Eu acho que esse é o momento... Eu acho que tu falou um pouco sobre isso, Laila, a questão da consciência que a gente está tendo, que há muito tempo eu acho que isso já está acontecendo, tanto que já teve em Porto Alegre, me lembro que no final dos anos 90, como é que é? Teve aquele... como é que é? Era a construção a decadência do futuro e a construção do presente. Foi uma das primeiras coisas impactantes, porque sempre se pensava muito na questão da utopia, né? Tipo, de se acreditar num projeto
maior, né? Muito ligado ainda ao projeto moderno, assim, né? E como hoje, eu não sei como é para vocês, mas como hoje, para mim, isso é uma questão que passou a ser muito mais importante a partir da pandemia, que é a questão do presente. O que você tem? Você tem o presente, né? O passado já foi, você pode guardar, você pode fazer memória, e deve, né? Baudelaire e Rimbaud tinham um pavor de museu, mas o que se sabe hoje é muito em função disso, né? Walter Benjamin vai falar disso também. E o futuro a gente não tem ainda, embora a gente... o Blanchot fala uma coisa, Maurice Blanchot, que é um autor que eu gosto muito, né, que ele fala que eu acho que é o momento que a gente está vivendo, e por isso que os historiadores ainda não têm como falar sobre esse momento, porque é o momento da metamorfose, né? Você está... É o sujeito da experiência, você é um ponto vazio, você está vivendo e acaba, né? Você pode contar depois, mas quando você vive não é história, né? Enfim. A gente pode falar sobre tantas coisas, né? Mas eu queria agradecer muito, realmente, a vocês duas. Laila, muito obrigada, prazer em te conhecer. Obrigada, tia Tânia, muito obrigada. E Gabriela? A Laila também, claro. Sei que a Laila é ocupadíssima também. Tu também, né, Tânia? Todo mundo. Arranjamos esse espaço aí. Exatamente. E foi um prazer imenso. E que venham mais filmes. Eu quero muito agradecer o convite. Muito bom ver a Gabriela. Nós vivemos poucos momentos juntas, mas foram momentos bem intensos, né? Bem intensos, né? Momentos de mestrado, doutorado, vida em São Paulo, e muito feliz em te ver e te ver fazendo filme. Muito feliz. Lembrando que a Gabriela, né, tipo, aqui em Porto Alegre, né, foi... tu também trabalha com curadoria, né, Laila? E a Gabriela, a mostra, né, da Nouvelle Vague tcheca pelo CVB, né? Tu foi curadora, foi um acontecimento em Porto Alegre. Foi na época da Laila. É verdade. Foi na época que a gente teve nossos momentos intensos. Ai, que legal. Foi bem nessa época aí, 2013, 2014. Então... Desculpa te interromper, Tânia. Não, só estava agradecendo vocês. É um grande prazer de vocês estarem aqui no prazer é meu. E isso aí. Obrigada a todos que assistiram, que comentaram. Depois e assim, ó, o Fê estava me chamando aqui, ó, e eu querendo, e eu dizia, eu só fazia assim para ele, mas era um recado da tua mãe. Como é que era o recado? Parabéns, minha filha. Ela escreveu várias vezes. Ai, que amor! Hoje eu falei com ela estava fazendo ginástica. E eu falei, tá, agora, né, sempre na pressa. Agora eu não posso fazer ginástica, porque 6h30 tem que subir para ver o teu filme. Eu falei, não, mãe, tu já viu o filme, entra só no final para ver o bate-papo. Não, vou ver tudo. Sim. Super feliz. Nossa, muito obrigada, né? Isso daí não posso deixar de agradecer também todo mundo que participou do filme, hein? O Gaspar, o doutor Rabelo, que ainda está se recuperando, né? Ele ainda tá se recuperando. Inclusive, estou preocupada com ele, tá meio offline aí nos últimos tempos. Espero que esteja tudo bem, que já esteja quase voltando a trabalhar. E agradecer também o pessoal da trilha sonora, meus amigos aqui da banda não estou entendendo nada do que eu estou falando, porque não ficaram para o debate, né? Enfim, mas eles não tinham visto o filme também, né? Os meninos da trilha sonora, que são grandes amigos meus, desde que eu cheguei aqui. E fazem uns filmes também, assim, videoclipe. A gente começou junto a mexer com o celular, fica fazendo essas loucuras aí. É isso, gente. Brigadão e boa noite aí para vocês. Eu amanhã pego a chave do meu novo apartamento. Tô na minha hora também. Com criança, a gente tem despertador, né? Todo dia.
Sim. Mas fiquei muito feliz. Boa sorte. Obrigada. Muito obrigada, então, a vocês duas. E acho que a gente encerra nesse momento, né? O Tela Virtual. E realmente é um grande prazer ter estreado, ter lançado na Sala Redenção, no Tela Virtual, num momento onde uma das coisas que mais está complicado, né, são as artes, né? Tudo que é tipo de espetáculo que une pessoas, né? Então, assim, o cinema foi muito prejudicado em função disso, mas a gente resiste encontrando formas. E eu acho que o Tela Virtual é uma das... um espaço de resistência, né? Exatamente, é um espaço de resistência para que a gente continue assistindo filmes, assistindo bons filmes e trazendo, né, produções de novos realizadores, que é uma das coisas que a Tela Virtual está pensando muito, né, porque as plataformas... Hoje é muito... Já que a gente está falando sobre filme de celular, né, e não precisaria ser só com o celular, mas, assim, hoje é muito mais fácil, né, fazer um filme muito mais barato, mas a distribuição continua sendo um grande problema, né? Então, as grandes plataformas distribuem os grandes filmes, né? Então, assim, é um momento que a gente está dando bastante espaço, muito para essas novas produções, e está sendo muito legal, mesmo, porque é quase como se a gente fosse possível também fazer um mapeamento do que tendo realizado, sabe? Também pelas novas gerações. A Sala Redenção sempre teve digamos assim, que os dois grandes eixos assim da programação era a história do cinema, porque eu acho que a memória, ninguém pega uma câmera inocentemente, né? É porque alguém um dia já pegou uma câmera e fez, né? Então, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a memória do cinema e, ao mesmo tempo, a Sala Redenção é uma Sala Redenção, o nome dela, né, é Sala Redenção Cinema Universitário, que fez toda a formação, né, do cinema gaúcho. Às vezes as pessoas não sabem, pensam, é só uma sala de cinema universitário. Não, a sala de cinema universitário que fez a formação de todo o cinema gaúcho, né? E hoje, de novo, apostando nos novos realizadores, numa geração nova que está surgindo, com filmes potentes, filmes realmente de qualidade, ótimos. Filmes de qualidade me lembrou lá da Nouvelle Vague francesa, mas não, filmes que dão... que surgem bons debates a partir deles e que trazem questões muito importantes dessa nova geração, né? E que até une também com essa questão da Maria abrindo caminhos. Eu acho que eu termino falando sobre isso. Legal. Muito obrigada para você. Obrigada, Tânia. E, Laila, espero que outras vezes a gente possa debater aqui na Sala Redenção também. Tá bom? Beijão. Beijão. Tchau para vocês. E agradecer a todo mundo aí, né? Por trás tem toda uma equipe que eu não estou sabendo exatamente os nomes de todos, mas tem toda uma equipe aí por trás para que a gente possa estar hoje aí com essa tela virtual e dando tudo tão certo, né? Legal. Conheci o Vitor e o Edgar. Agradeço aí novamente. E tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Tá bom. Então, tchau, tchau.